Shalom a todos, meus amados em Cristo Jesus, paz de Deus, graça e paz, que Deus possa abençoar a todos, são os meus sentimentos profundos e peço ao Eterno que vos abençoe e que sejam todos bem-vindos ao ouvir esse vídeo. Não sei a hora que você vai ouvir, todavia, esse vídeo eu fiz aqui um estudo que pode iluminar um pouco mais a respeito da nossa compreensão do Evangelho e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também a respeito da aproximação do final dos tempos. Mas eu quero usar um tema que diz assim, já está aqui dentro do script, é um estudo, não é uma pregação, por isso eu fiz um script aqui para mim não perder também a linha, ok? Mas eu gostaria que você ficasse até o fim, porque isso pode ser algo instrutivo também para você, ok? Aqui nós vamos falar de Esaú, do paganismo, o exclusivismo religioso e o sistema do anticristo, que é um alerta profético para os últimos dias. Eu quero falar o primeiro tema é de Esaú e os edomitas e o desprezo da promessa. Bom, eu vou aqui explicar primeiro quem é Esaú, mas temos que ler aqui um versículo, ok? Desde o ventre materno, Deus declarou: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Parece algo estranho, não é? Esaú nem tinha nascido e Deus já estava aborrecendo Esaú. Vejamos que esse contexto, irmãos, nos mostra que Deus ele conhece o presente e o futuro. Para ele não existe tempo, ele é atemporal. Para nós, irmãos, logicamente, para nós existe, porque vivemos, irmãos, aqui na Terra, e todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Mas Deus está na atemporalidade, então quando ele olha, ele vê tudo em um todo, entendeu? Deu para entender isso? Então ele aborreceu Esaú, diz aqui. Em Malaquias 1, capítulo 2, versículo 3, essa afirmação não reflete injustiça divina, mas sim onisciência de Deus. Eu estou falando, ok? Deus já conhecia as escolhas futuras de Esaú. Primeiro, Esaú desprezou a sua primogenitura, vendendo por um prato de lentilhas. Isso está em Gênesis 25, 29 e 34, ok? Depois demonstrou a sua preferência pelo imediato em detrimento do eterno. Além disso, casou-se com mulheres hititas. Isso aí foi muito grave, viu, irmãos? Eu vou explicar para os irmãos por quê. Isso está em Gênesis 26, 34 e 35. Introduzindo práticas pagãs e idolátricas no seio da família de Isaac, que gerou grande amargura para os seus pais. As mulheres hititas eram mulheres que tinham costumes diferentes e adoravam deuses e até faziam sacrifícios de pequeninos, entende, irmão? Era algo abominável. Eu não posso entrar muito nesses detalhes aqui porque pode o vídeo não passar. Para que vocês saibam, os meus vídeos estão sendo perseguidos até quando eu falo da volta de Jesus Cristo. Agora vamos entrar, irmãos, num tema atual e depois nós vamos ligar uma coisa com a outra. Eu já tenho explicado para vocês o que é a transubstanciação e o sincretismo religioso. Transubstanciação é quando numa ceia se ora e se crê exatamente que aquele pão é o corpo do Senhor e que aquele cálice realmente se transforma, o que está ali, no sangue. Sendo que isso não é assim, isso é um ato simbólico. Mas como surgiu essa doutrina que foi oficializada no Concílio de Latrão no ano de... Concílio de Latrão IV, no ano de 1215? Bom, eu vou explicar. A doutrina da transubstanciação, como eu acabei de falar, ela foi adotada já, confirmada ou oficializada no Concílio de Latrão no ano de 1215. Afirma que o pão e o vinho se transformaram literalmente no corpo e no sangue de Cristo durante a Eucaristia, que nós conhecemos como Santa Ceia, ok?
Essa prática possui paralelos com rituais do mitraísmo, uma religião pagã que também utilizava o pão e o vinho em seus cultos. Observamos que o Concílio de Latrão era um concílio da Igreja Romana, a qual quem determinou que isso fosse assim foi o Papa Gregório III. Todavia, isso já era de origem do mitraísmo. Eu vou explicar o que é mitraísmo, irmão. Porque o mitraísmo também fazia isso, certo? O mitraísmo, em Roma, existiam muitas pessoas que adoravam dessa maneira o deus Mitra. A adoração de tais práticas pela igreja institucionalizada, estou falando, isso não é da igreja apostólica, ok? Refere a um sincretismo religioso onde os elementos pagãos foram incorporados ao cristianismo, que não era o verdadeiro cristianismo, nós sabemos que é o cristianismo lá de Constantino, não é? Desviando-se da simplicidade do evangelho e introduzindo rituais que não encontram respaldo nas escrituras. Nós sabemos que algumas denominações praticam isso, até sepultam o pão. Inclusive da denominação que eu vim. Não estou falando mal, mas era assim, ok? Tem que ser sincero. Depois outra coisa perigosa, que partiu também da mesma linha dessa filosofia, desse pensamento, que é o exclusivismo denominacional, usos e costumes como critérios de salvação. Muitas denominações evangélicas têm adotado posturas exclusivistas, irmãos, afirmando que apenas seus membros serão salvos. Além disso, impõem usos e costumes específicos como requisitos para a salvação, como vestimentas, cortes de cabelo e outras práticas externas. Essas exigências colocam tradições humanas acima do Senhor Jesus Cristo, que é a verdadeira graça, contrariando a mensagem bíblica e que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e não por obras ou observâncias externas. Se nós lermos em Efésios 2, versículo 8 e 9, nós já vamos observar isso, ok, irmãos? Agora, o que isso tem a ver com o sistema do anticristo e a preparação? Vocês estão acompanhando o raciocínio? E a preparação para o engano final. O espírito do anticristo, irmão, já opera no mundo, já opera há muito tempo, mas hoje percebemos que algo assim, dentro da geopolítica, da economia, do sistema religioso, não é? Já está havendo um grande movimento entre federações e outras coisas mais, estão dominando já determinadas denominações sutilmente. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é esse o assunto, mas isso está acontecendo. E podemos ver que uma religião às vezes se une com política, não precisa ela ser política, ela pode ser apolítica, mas ela tem membros da sua denominação que estão lá dentro e eles sabem, e esses membros até defendem a denominação. Então, indiretamente, há uma ligação. Mesmo quando uma igreja se diz apolítica, quando você vê ela dar os seus púlpitos a pessoas de autoridade, ela demonstra, através das suas obras, que ela não está fazendo o que ela diz que faz. Isso é um tipo de ocultismo. E as pessoas não entendendo, compram essa ideia que ela não se envolve, quando ela tem sim envolvimentos, embora secretos, embora ocultos. Não, às vezes não aparecem. Mas imaginemos se um pregador coloque um vereador ou uma prefeita em cima do púlpito, isso não é um motivo de contrariar aquilo que eles mesmos falam? Isso acontece muito, né? E depois também haverá no futuro uma economia sob um controle centralizado, irmãos, porque a nossa economia mundial está sendo debilitada aos poucos. E haverá uma implementação, desculpe, eu troco a palavra aqui, implementação de moedas digitais, como já vemos, mas aparecerá uma moeda digital
é que será muito forte. Essas moedas digitais que existem hoje ainda não são aquela que vai vir com um domínio mesmo total sobre todas. E haverá essas moedas digitais por bancos centrais CBDCs em diversos países, incluindo o Brasil, né? O Brasil já tentou criar um tal de Drex, porém, irmãos, eu creio que não é esse Drex, é uma moeda mais forte. Por que não o dólar futuramente? Digital. O certo é que vai haver uma moeda digital que poderá também ser solicitado ao cidadão para evitar algum tipo de desvio, que seja inserido no seu corpo algum tipo de tecnologia para que ele não precise usar cartão de créditos e etc. Aqui na Europa, nós sabemos que já existe lugares que as pessoas colocam chips, não é obrigatório, mas já existe, entende, irmãos? Já existe sim. Isso já tem pessoas que se submeteram até mesmo a experimentos. Houve há pouco tempo uma reportagem de uma pessoa que foi um dos primeiros que fez o experimento com o chip no cérebro da empresa e do senhor Elon Musk, que criou esse chip, e uma pessoa já colocou ele, certo? Isso é fato, eu vi a reportagem. Não estou dizendo que seja esse chip, estou apenas falando que há possibilidades de ser, porque eu não posso garantir que primeiro isso tem que ter um sistema de adoração, porque para você fazer isso, você tem que ter um sistema de adoração, que não importa, não poderá, pode ser até da tua denominação, porque o intento do diabo é não tirar o sistema da tua denominação de liturgia, mas colocar na sua cabeça que Jesus Cristo, ele naquele momento, a palavra do Evangelho seja colocada em segundo plano. E aí você escuta o pregador falar: você não crê na palavra que sai da minha boca, que é a palavra de Deus? Eu já vi irmãos pregando isso. Imaginemos, ele está se colocando como boca de Deus, sendo que ele tem a Bíblia. Não seria o correto ele falar: vocês não creem que essa palavra que eu estou lendo vem de Deus? Olha a diferença. Mas o plano satânico, na verdade, é esse: é que o povo creia na palavra do que prega, e não daquela palavra que está escrita, está sendo pregada. Então, assim, por isso que surgiu essa ideologia que já vem desde o século XIX, que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela deixa de ser a palavra de Deus para conter a palavra de Deus. Muitos falam: isso é revelação, isso é porque está escrito aqui. Irmão, nada, mesmo que houvesse uma manipulação, alguma troca de versículo, um erro de tradução, isso não impediria da Bíblia ser a palavra de Deus. Mesmo porque isso vai acontecer. A não ser que troquem a Bíblia com por outra aí, nós não podemos dizer. Que também não é difícil. Porém, eu digo uma coisa aos irmãos. A Bíblia, ela mesma testifica que ela é a palavra de Deus, porque está escrito que ela é apta para ensinar, para corrigir e para redarguir. No momento que surge essa doutrina maligna, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles estão adotando algo que foi criado no século XIX, que provavelmente teve a mão maçônica, porque houve uma reunião no século XIX entre os maçons e os iluministas. E logo então surgiu esse pensamento filosófico que a Bíblia é um livro de autoridade, porém ela contém a palavra de Deus. Ela não é totalmente a palavra de Deus. E logo se atribui à teologia liberal esse pensamento. Mas nós sabemos, se aprofundarmos mais, nós vamos ver que não foi a teologia liberal, mas sim dentro de um sistema maçônico que também trabalhou dentro da teologia liberal. Isso eu tenho estudado, isso eu tenho me aprofundado, eu tenho feito isso para que vocês entendam que o meu intento não é destruir fé, mas sim ensinar a verdade
dentro da verdade que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Então, irmãos, falando lá da moeda, é como no Brasil estavam querendo implantar o Drex, que eu não acredito que isso vai acontecer. Haverá moeda digital? Sim, haverá. Embora apresentadas como inovações tecnológicas, podem ser utilizadas para monitorar e controlar transações financeiras e restringir a liberdade individual e preparar o terreno para o cumprimento das profecias bíblicas, irmãos. A marca da besta, que consta em Apocalipse 13, versículo 16 e 17, ok? Agora, a conclusão. O que temos que fazer? Nós temos que obedecer o chamado e a vigilância e a fidelidade. Embora nós vamos entender uma coisa, a história de Saul serve de um alerta para não desprezarmos a herança espiritual. Veja que ele desprezou, ele trocou a herança espiritual por um prato de lentilha com Jacó, não é? Em troca de conveniências. Hoje, muitos estão trocando por conveniências. O sincretismo religioso, o exclusivismo denominacional, a imposição de usos e costumes como critérios para a salvação. São desvios do Evangelho da verdade, irmãos. Devemos permanecer firmes na fé em Jesus Cristo, reconhecendo que somente por meio de seu sacrifício temos acesso à salvação. Então é essencial nós discernirmos estas coisas. Entende, irmãos? Os sinais dos tempos estão aí. E temos que resistir às pressões desse sistema mundial que busca afastar os fiéis da verdade. Vocês estão entendendo? Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você tem alguma dúvida a respeito de alguma questão, porque tem coisas que eu não posso falar aqui, devido a algumas restrições e até perseguições. Inclusive, os meus vídeos estão sendo restritos, muitos não alcançam o número que deveriam alcançar. Eu sei porque tenho recebido comunicados de irmãos que falam, perguntam se eu não fiz vídeo, se eu não estou fazendo, porque não receberam anúncio. Eu acho estranho. Lógico que eu também não tenho colocado propagandas no meu vídeo, estou sendo muito questionado sobre isso. Mas quando eu coloco propagandas, o meu vídeo alcança um pouco mais de pessoas. Quando eu não coloco, ele fica restrito. Por isso que vocês vão ver que em alguns vídeos eu tenho que colocar propaganda. Sou, irmãos, sinceramente, mal interpretado. Falam que eu quero ganhar dinheiro através disso. Sendo que, irmão, se for depender disso, a gente morre de fome. E pessoas de uma denominação aí ficam me atacando direto. Eu vou dizer para os irmãos, com todo o respeito que eu tenho por todos os irmãos de qualquer denominação, que essas pessoas estão totalmente enganadas. Porque se eu quisesse, eu estaria hoje com uma igreja montada, com púlpitos, tribuna, microfone, com uma casa no fundo, porque um membro dessa denominação a qual eu saí me falou se eu queria uma igreja. Estou falando perante Deus, irmão. Ele perguntou para mim se eu queria uma igreja. Eu falei, mas como você é de tal instituição e veio me oferecer uma igreja? Ele falou, não, eu construo uma igreja para você. Estou falando perante Deus, irmão. Faço uma casa nos fundos, imobilio a casa e você deixa de pagar renda. Aqui em Portugal, aluguel fala renda. Você deixa de pagar renda e você fica com uma igreja nova. Pode registrar o nome que você quiser, até posso te ajudar financeiramente. Eu disse, mas por quê? Ele falou, eu sou grau 33, né? E eu sou templário, ele falou assim. E eu falei, mas você não vai ser prejudicado lá? Ele falou, não, eu ajudo pessoas lá também. Então, irmãos, não fui eu que falei, foi ele. Marcou, inclusive, um horário comigo, não é? Para que ele voltasse a falar comigo se eu iria aceitar. Eu aceitei marcar o horário. Quando ele tinha algumas empresas espalhadas aqui, tanto aqui na Europa como em outros países, uma pessoa bem aquisitivamente, eu sou um homem pobre, não é? Ele me ligou no dia que chegou e disse, estou indo na sua casa para nós vermos o terreno.
Eu falei, por enquanto, ele falou, não, você já sei, você está achando que é muito longe, nós compramos um terreno aí próximo. Irmão, comprar um terreno aqui próximo, comprar, isso é caríssimo, irmão. Ele me deu o seu endereço. Aí eu peguei e falei para ele, olha, meu amigo, meu irmão, eu peço perdão, eu agradeço a sua gentileza, mas eu vou ficar assim mesmo. E ainda entra pessoas aqui achando que eu quero ganhar dinheiro. Por isso vocês não estranhem se em alguns vídeos vocês verem anúncios, porque senão os meus vídeos não chegam até os outros. E é o que está acontecendo e realmente eu gostaria que chegasse a mais pessoas. Por isso, quando você se inscreve nesse canal, não é para me exaltar a minha pessoa, porque eu não sou nada, irmãos. Deus me livre de querer alguma glória para mim, eu me sinto um dos menores, os maiores dos pecadores. Eu me considero, porque está escrito em 1 João. Eu todo dia peço a Deus misericórdia, mas é para o crescimento desse canal e para que outros possam ouvir a verdade do Evangelho. Deus os abençoe a todos, graça e paz, shalom, e que o Senhor seja com todos vós. Amém e amém.